Aqui embaixo, esperando, né? A reunião começou com o secretário passando para a Dulce, para ela dizer como é que seria a resposta ao que nós encaminhamos no último dia 19, que foi o documento via CNCC, que tratava, então, do que tinha ficado pendente na negociação com o governo, aqui a nível do MEC. O governo tinha nos feito um documento, às vésperas de iniciar a greve, que dizia que acatava, mas na verdade não acatava. Então, nós procuramos colocar isso num documento via CNCC, para poder, talvez uma minuta de cautelei, e isso então concretizar alguns pontos da nossa pauta específica. Nesse início então de intervenção da Dulce, foi um processo de reafirmar a posição do governo do dia 22 de maio, de antes de nós entrar em greve. Ou seja, a posição que não dialogava conosco. Da mesma forma que o governo repete o que ele tinha apresentado anteriormente, dizendo que não podia avançar no restante, nós colocamos que a mesma razão que nós entramos em greve, então continua atual e a greve continua. Então que era necessário que começassem a destravar a negociação e que, inclusive, a partir do processo de greve, estabelece uma outra relação negocial entre as partes, e o próprio secretário Sérgio Mendonça havia colocado que tinha interesse em estabelecer negociações setoriais que envolvessem tanto pauta econômica como pautas não econômicas a nível dos ministérios. Então nós colocamos que para nós, representantes do governo perante nós, era o MEC, eles mesmos designaram isso na resposta ao STJ, não cabia a nós questionar o interlocutor, então nós esperávamos que o governo sinalizasse via CESU qual é a resposta que tem aos nossos pontos. O secretário reagiu de que forma? Ele colocou que considerava bom esse destravamento no âmbito do planejamento, de poder tratar essas pautas, inclusive as pautas econômicas, que achava importante isso para poder ter a valorização dos trabalhadores, e que ia então fazer um movimento primeiro, de conversar com o planejamento, para saber exatamente qual é o limite que eles têm para poder fazer essa negociação, e a partir daí marcar uma reunião conosco e com o planejamento, para poder entrar efetivamente nesse ponto da pauta. Então foi importante essa parte introdutória da reunião, porque saiu daquela situação a CESU, de que ela mesma insistia em dizer que ela não tem autoridade para poder fazer essa negociação. Porque, de fato, a gente sabe que o planejamento tira essa autoridade do restante da equipe do governo. Então, tem essa movimentação agora, eles vão nos dar um retorno, vai ter um documento formal para nós até o final da semana que vem, e nós passamos a discutir também alguns pontos, então, do detalhamento do que a Dulce tinha colocado inicialmente. Particularmente, foi possível tentar ver algumas concretizações em alguns pontos do projeto de lei. No que mais tange é a questão de incluir as disciplinas de graduação na contagem do tempo da capacitação, mas também abrir um caminho para poder retomar a discussão da racionalização. Ele pediu um tempo para poder reinterpretar o artigo 18 e para poder ver o que vai representar com relação a isso. Nos pareceu ali, na conversa bem informal, de que a assessoria do secretário quer ser mais realista do que o rei, e que acabou, na verdade, com uma proposta muito rebaixada. Ele mesmo sentiu isso e na reunião começou a fazer inflexões no sentido de ter, de fato, negociação. Então, só que tudo precisou colocar tempos. Então, até a semana que vem, vai vir essa resposta mais formal para nós, com relação a esses itens, e também uma reunião na quinta-feira pela manhã, né? 10 horas da manhã, para poder discutir a questão do dimensionamento da força de trabalho nas universidades. Porque isso tem a ver com a questão dos concursos públicos, da forma como se organiza o trabalho, inclusive de como se faz a disputa da questão da jornada de trabalho. Nós fizemos questão aqui de exigir no final da reunião que o secretário tivesse uma posição de dizer que não há nenhuma vinculação ou nenhuma restrição à questão das vagas para concurso público nas universidades, ao fato de elas implementarem as 30 horas. Porque muitos leitores acabam utilizando isso como turnos contínuos, acabam usando isso como pretexto para poder não dar os turnos contínuos, para poder tentar justificar nos conselhos universitários um argumento contrário. Então, se tem a posição do MEC que afirma categoricamente que não há nenhum vínculo com relação a isso, que a questão das vagas do curso público é feita unicamente pela questão dos cursos que existem em cada universidade, do número de alunos que são atendidos nesses cursos, então permite um outro nível de diálogo com os reitores. Por fim, nós cobramos também que tivesse uma movimentação da CESU frente aos reitores para cobrar a questão da democratização nas universidades, porque isso tem que virar um projeto no Congresso que mude a fórmula que é hoje muito autoritária. Tem muita resistência ainda da CESU
de fazer isso efetivamente, tendo colocar isso que tem que ter uma discussão entre nós e a Andifes. Nós colocamos que não. Porque se trata de mudar a legislação atual, tem que estar o governo sendo o condutor desse processo de discussão da questão das eleições de reitores, e cabe a eles fazer essa movimentação de convocar essa reunião. Então ele colocou que agora, no dia 28 de julho, tem eleição da nova diretoria da Andifes, então que na sequência disso, eles estariam chamando a nova direção da Andifes para poder fazer essa discussão conosco também, com relação ao ponto da democratização. Então, se conseguiu, num primeiro momento, estabelecer uma agenda para a semana que vem, no que tange a questão de investimento pessoal, e uma perspectiva de agenda no curto prazo que possa avançar na questão da pauta, então, já com a presença do planejamento nessa reunião. Então, é mais um daqueles votos que a gente fez para começar aqui a porta da negociação que estava fechada, vá aos pouquinhos abrindo cada vez mais, até que de fato tenha um processo mais efetivo. Por fim, estava esquecendo já, ele também colocou que a intenção do governo, perante a nossa pauta, resgatar a questão da política nacional de capacitação dos trabalhadores, em especial na questão das 5.000 vagas que são de graduação, especialização e mestrado. Ele coloca que não há condições para esse ano de estabelecer essa política de capacitação, porque não há orçamento para isso, no corte que eles fizeram, mas que na próxima reunião já nos apresentarão então uma perspectiva de prazos para que se efetive essa política para o ano que vem. Isso passaria então por apresentar na próxima reunião o prazo que vai estar sendo destinado para que as universidades abram seus editais. Então, é exatamente isso na próxima reunião. Eles vão cadastrar as universidades para poder, a partir daí, ver a oferta. Agora, se eles vão manter de fato essas 5.000 vagas ou vão rever essa quantidade dessas 5.000 vagas, vai ser dito só posteriormente nessa próxima reunião. Então, qual é o nosso trabalho? É manter a nossa mobilização e poder fazer amanhã no comando de greve uma reunião de avaliação mais global do que foi o conjunto da nossa semana aqui de mobilização de luta aqui em Brasília. Eu nem pediria que o Gibran, que a Leia me ajudasse a complementar esse informe. Eu queria só complementar duas questões. Primeiro, a inflexão na posição da mesa. O início da mesa, eu acho que até mais ou menos uma meia hora, era uma mesa de 40 minutos ou mais, muito ruim. Né? A Dulce remetendo tudo para a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Não tem acordo na comissão, então aqui também não avança. Nós falamos, olha, a Comissão Nacional está superada. O que não teve acordo lá, tem que vir agora para a mesa de negociação. Todos os itens que estão lá há 3 anos discutindo na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, que não teve acordo naquele espaço, tem que ser agora debatido e acordado na mesa nacional de negociação da greve. Ele, que eu achei interessante, é que ele voltou para a Dulce e questionou ela. O que diz o artigo 18? É aquilo que o Rogério falou, uma distância muito grande dentro do próprio governo, que é o que trata da racionalização. Ele fez ela explicar o que é a racionalização. E nós detalhamos o que era a racionalização, a Fatinha fez um detalhamento do que era a racionalização e mostrando a contradição do governo, incluir na lei a previsão da racionalização e não fazer. Então isso foi importante, que a partir dessa inflexão nossa, desse tensionamento, ele reviu e disse que vai conversar com o planejamento. Eu acho que isso nunca houve ao longo desses 5 anos, que ele vai conversar com o planejamento para ver se avança em alguma coisa na racionalização. Nós até brincamos na mesa chamando do Vanier. A gente dizia que na época do Vanier no planejamento, pelo menos um cargo tinha acordo e naquela época nós não pegamos. Quer dizer, pode ser que não tenha acordo em todos os cargos, mas pelo menos em algum que tiver acordo, isso já avança naquela negociação da racionalização. Uma outra questão que nós colocamos, denunciamos, é a perseguição nas universidades, né? Vale de Jequitinhonha, a Universidade do Amapá, todas as Fronteira Sul, o UNB, todas as universidades estão tendo, Espírito Santo. E ele disse que ainda amanhã vai entrar em contato com os reitores, né? Dizendo que não há nenhuma determinação judicial e nenhuma determinação do governo de corte de ponto e de perseguição aos grevistas. Nós chamamos isso importante. E uma outra questão também que eu acho importante destacar, que nós tensionamos o orgulho do MEC. Eu acho que aí foi a grande sacada. O tempo todo nós dissemos que o MEC estava numa posição de submissão ao planejamento. Onde estava aquele MEC do passado, que tinha posição, que tinha proposta, que tinha postura, e que depois a gente ia junto no planejamento disputar recurso para implementar o que era acordado na mesa. Gente, todos falaram isso, todos nós reforçamos. No final, o orgulho dele foi atacado, e ele, não, MEC tem palavra, embora a gente tente fazer parceria, porque vamos fazer isso, aquilo.
Então eu acho que nós temos sempre que estar reforçando isso nas universidades, junto com os reitores, que nós somos trabalhadores da educação ligados ao MEC. Portanto, o MEC é nosso interlocutor primeiro, em que pese o planejamento é que dá a palavra final, né? Então, eu tinha a impressão, até a metade da reunião, numa reunião muito negativa, e todos nós protestamos, mas houve uma inflexão pequena, eu acho que a gente pode avançar ainda mais. Mostrou que o governo tem um descompasso muito grande no governo, eles não estão dialogando entre si. Tinha a staff toda do governo, só estava faltando o Luiz Cláudio, o ministro. Que estava o setor jurídico, o setor pessoal, estava todo mundo, só eram 7 pessoas ou 6 pessoas representando o governo. E o ministro e o secretário totalmente desinformados, é isso que nós sentimos, né? Então, é isso. O Rogério detalhou bem ponto a ponto, nós vamos fazer um relatório. Cobramos dele o documento que vai ser enviado até sexta-feira da semana que vem, ponto a ponto, que tem acordo, que não tem acordo. Com relação aos aposentados, tem dificuldade, mas nós tensionamos muito com relação aos aposentados. Cobramos do governo para ele falar se ele é contra a questão do reposicionamento e da progressão por capacitação, apenas por uma questão financeira ou por concepção de que aposentado tem que ser largado lá para trás. Ele não respondeu. Eu acho que no documento próximo que a gente vai encaminhar para o MEC, a gente tem que reforçar isso, cobrar dele que ele responda. Porque se for questão financeira, a gente pode negociar para o efeito ser lá na frente. Agora, se é por concepção que aposentado tem que ser esquecido mesmo, tem que ser arquivado, então nós vamos cobrar essa posição dele. Então é isso. Amanhã a gente faz um relatório detalhado, aí os companheiros estão aqui, como se a gente esquece, né? O Gibran vai... Só o seguinte, olha só para a gente entender o processo da lógica da mesa. A gente chega para negociar no MEC e eles dizem para a gente que não tem autorização para negociar nada que tenha impacto financeiro. Então nós exigimos que tivesse na próxima reunião MEC e MPOG junto com a FASUBRA. E há um compromisso claro e categórico do secretário do MEC em reunir com Sérgio Mendonça, nessas palavras, eu vou me reunir com Sérgio Mendonça, vou discutir a carreira e o artigo 18, que envolve racionalização, e vamos marcar uma reunião com a FASUBRA. Já que o MPOG, na reunião que a gente teve no dia 7, disse que não tem objeção em discutir pauta específica. Então há um compromisso do MEC para fazer isso, vai ter um cronograma de reuniões de negociação sobre isso. É isso. Ok? Segundo elemento, vai abrir o sistema para o cadastro das universidades em relação ao Plano Nacional de Educação, para começar o ano que vem. Plano Nacional de Capacitação. Plano Nacional de Capacitação e Desenvolvimento. Desenvolvimento profissional. Isso. Sobre a EBSER, nós colocamos a nossa posição de ser contra a EBSER, mas que nas universidades onde já foi implementada a EBSER, que está tendo conflito onde há uma exigência dos trabalhadores RJU de aderirem à EBSER, né, de serem cedidos à EBSER. E isso está rolando muito conflito nos hospitais. Nós queremos discutir essa relação. Eles comprometeram a conversar com o presidente da EBSER para discutir essa questão. Os companheiros falaram das perseguições, batemos, foi uma resposta de bate-pronto, vamos intervir nesse processo, que não tem que ter perseguição, né, então isso nós demos conta. Nós não vamos fazer avaliação aqui, entende? Nós vamos fazer no Comando Nacional de Greve, mas o que dá para dizer é o que está aberto um processo de negociação por compromisso do secretário do MEC, junto com o Ministério do Planejamento. É isso que está colocado e é isso que nós temos que fazer em relação às expectativas daqui para frente. Já tem reunião semana que vem para discutir o dimensionamento e tem um compromisso de discutir reuniões entre MEC, MPOG e FASUBRA em relação à nossa carreira e o artigo 18 daqui para frente. É isso. Está colocado, o secretário Gesualdo se comprometeu a conversar com Sérgio Mendonça, nas palavras dele, está gravado isso, que vai discutir esse tema com o Sérgio Mendonça e chamar o MPOG para reunir com a FASUBRA e o MEC para discutir a pauta específica da FASUBRA. Já que o MPOG colocou na última reunião que está a fim de discutir pauta específica, embora tem problemas orçamentários, mas estão a favor de discutir pauta específica. E na próxima agenda com a Indica discutir democratização. E aí também forçamos a barra bastante, tem muita resistência à discussão da democratização, mas no final eles se comprometeu a convidar a Andifes, após a eleição que vai ser agora dia 28, né, para uma reunião para discutir o tema. Então, ou seja, está aberto um processo de negociação na qual nós temos que apostar, seguir mobilizado e seguindo fazendo a nossa greve sem recuo da nossa parte. Vamos ver se tem algum avanço de fato concreto, ok? Ressaltar uma questão.
Só ressaltar, gente, só um minuto.